Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Continuando a falar aí de Ucrânia e Rússia, né? Nesse terceiro vídeo da série. A ideia hoje é falar um pouquinho, né, sobre neutralidade. Mas antes, né, de falar sobre neutralidade, essa semana ela foi interessante. É, Desde que a guerra começou, né, não havia muita especulação, né, mas pouco se sabia de fato, né, sobre quais seriam os objetivos, né, dessa incursão na Rússia, os objetivos assim militares, o que de fato, né, a Rússia queria ganhar com isso. E essa semana, né, nas negociações ali, né, saiu as listas de exigência da Rússia. É óbvio que não dá para a gente ser ingênuo, né? Às vezes o país fala que ele quer uma coisa para, no fundo, né, ganhar outra. Às vezes, né, nessas negociações, é que nem vender casa. As pessoas pedem um valor mais alto, mas elas sabem, né, que no final das contas elas vão vender por um valor mais baixo se ele aparecer, né? Mas vai que mas vamos primeiro dar uma olhadinha, né, nas exigências aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, né, dá para procurar no Google. Eu peguei essa notícia aqui da CNN. É, a Ucrânia, né, deveria cessar a ação militar, mudar sua constituição para resguardar a neutralidade, né? O que na prática significa que a OTAN ficaria fora da, desculpa, que a Ucrânia ficaria fora da OTAN, reconhecer a Crimeia como território russo e reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. Eu vou começar aqui, ó, de baixo para cima. Então, né, se a gente for ver por esses objetivos, né, militares ou da guerra, é, a Rússia, né, ela fez algumas exigências que fazem sentido. Agora, assim, gente, eu vou reiterar o que eu falo em todos os vídeos. Tá morrendo gente por causa disso, né? Os ucranianos foram invadidos, né? Então, o seu país teve o seu território violado e pessoas estão morrendo lá na Ucrânia, né? Então, assim, guerra não é videogame, né? E a partir do momento que você tem pessoas morrendo, tem coisa aí muito, muito, muito errada. Mas também, né, no segundo vídeo, eu falei para vocês um pouquinho das teorias ali, né, de relações internacionais. Uma delas, né, é do chamado realismo. E nessa teoria aí do realismo, vou pôr aqui uma luz, para ver se melhora. Aí. Senão ficou metade iluminado, metade escuro. E por essa teoria aí do realismo, né, a Rússia é um país mais forte. E, obviamente, né, esse país mais forte tenta, de alguma forma, né, conseguir realizar aí os seus objetivos militares, tenta impor a sua força a um adversário mais fraco, que no caso é a Ucrânia. Bem, o que eu queria mostrar aqui? Algo que eu já mostrei na primeira aula, né? Se eu procurar aqui, mapa falantes de russo na Ucrânia. Ó, um dos primeiros mapas que aparecem é esse daqui. Deixa eu abrir a imagem para a gente poder enxergar melhor, né? E aí, ó, dá para ver que a porcentagem, né, de falantes de russo ali na Ucrânia, em algumas regiões da Ucrânia, ela é bastante grande, principalmente, né, em alguns lugares
Dentre eles, né, ó, Donetsk e Lugansk ficam aqui, ó, nesse pedaço do território, tá? E a Crimeia, que estão lá nas exigências, né? Então, assim, a Crimeia já está ocupada pela Rússia desde finalzinho de 2014, né? Donetsk e Lugansk, né, são territórios que têm uma grande quantidade de russos, né? E a população, inclusive, né, local ali tem uma torcida, né, pela Rússia. Tem mais gente que do lado da Rússia do que do lado da Ucrânia. Enfim, né? Então a gente tem aí, né, num primeiro momento, né, pelas exigências, a Rússia querendo, né, território, né, ou melhor, querendo o reconhecimento ali da Crimeia como seu território e dois países novos, mas que estariam sob a área de influência russa. Aqui é interessante eu mostrar para vocês um mapa. Mapa que eu vi essa semana, né, num canal chamado Brasil em Mapas no Instagram. E é um mapa que mostra, né, densidade populacional aí na Ucrânia e na Rússia. Percebam algumas coisas, né? Aqui, ó, tá a Ucrânia, país, né, bem povoado por seu tamanho. E aqui, né, a Rússia. Dá para ver ó, que a densidade demográfica da Rússia é bem baixa, ó, ninguém mora aqui, né? Um lugar aqui com menos de uma pessoa vivendo em 1 quilômetro quadrado. E aqui, ó, a maior parte da população está nessa região. Então, né, controlar essas áreas a oeste, né, de alguma forma, militarmente, acaba sendo interessante para a Rússia, porque militarmente significa a proteção ali dos russos, né, dos interesses, das construções e não sei o quê. E a gente já sabe, né, que a Rússia não quer a OTAN, né, porque se a Ucrânia fizesse parte da OTAN, a OTAN colocaria seus soldados, seus mísseis, né, tudo aqui do lado de um lugar que para a Rússia, né, não é viável do ponto de vista estratégico. Obviamente, a Ucrânia também tem os seus interesses, né? E perder território ou aceitar aquilo que eles consideram como algo injusto, né, não é um deles. Então, né, se a Rússia reconhecer, se a Ucrânia reconhecer a Crimeia como território russo, significa que ela não vai mais poder reivindicar ou falar que a Rússia está errada nisso, né, nessa invasão. E assim como, né, reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk significa perder território, perder população, perder influência, né? Algo que não é bom para o país de maneira geral, né, e muito menos para quem governa o país. Além disso, né, a Rússia exige que a Ucrânia cesse a ação militar, né? Lembrando que a ação militar da Ucrânia é de defesa, porque afinal de contas foram eles que foram atacados, né? Foi a Rússia que deu o causus belli máximo ali, né? E por fim, né, que a Ucrânia mude a sua constituição para assegurar neutralidade. E é aqui que eu queria chegar, né? Esse é o grande tema desse vídeo de hoje. Neutralidade é uma qualidade daquilo que é neutro. Eu peguei até aqui, ó, opa, uma definição de neutro, né? Então, o que é algo neutro? Bom, ai, ai, aí. Então, neutro é aquilo que não toma partido em uma discussão, que não escolhe um dos lados, que não se posiciona nem a favor nem contra, que se comporta de maneira imparcial, analisa sem omitir opinião, né? E neutralidade, que é uma qualidade que advém a partir do neutro, a gente pode encontrar aí dois grandes significados para a neutralidade. Estado oficial de um governo que não toma parte numa guerra, né? Nações que não participam do conflito direta ou indiretamente são chamadas de neutras. E eu achei aqui uma outra definição que também é interessante: qualidade ou estado do que é neutro, situação de um país e indiferença. Aqui é importante. Voltando, se a Ucrânia, né, assumir um status de país neutro,
e colocar na sua Constituição que ela não quer entrar na OTAN e que, portanto, ela é um país neutro, ela é neutra de fato? Ela é indiferente de fato? Ou ela está obedecendo à Rússia, no final das contas? Porque se eles tivessem a liberdade para escolher, né, talvez eles não escolheriam isso. E de maneira parecida, se a Ucrânia entrasse para a OTAN, ela seria neutra? Obviamente que não, estaria do lado da OTAN, né? E obviamente, né, fazer parte da OTAN significa também, né, atender ali aos desejos militares ou estratégicos das potências da OTAN. Eu gosto muito de lembrar, né, que a OTAN é uma aliança militar que é capitaneada pelos Estados Unidos, que estão desse lado do mundo. Entre os Estados Unidos e a Rússia, ou na época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, tem um Oceano Atlântico, tem um monte de país europeu, e se você preferir a perspectiva polar, tem um Canadá, o Oceano Glacial Ártico, Groenlândia aqui. Então, assim, se houvesse guerra, na Guerra Fria ali entre Estados Unidos e União Soviética, essa guerra seria travada na Europa. Hoje, se houver uma guerra entre OTAN, né, e a Rússia, essa guerra também vai ser travada na Europa, tá? Então a Ucrânia parece que ela não tem muita alternativa na prática, né? Ou ela vira um peão dos Estados Unidos, ou ela vira, né, um peão da Rússia. E neutra, de fato, ela nunca vai ser. De maneira parecida, todo mundo aí tem acompanhado notícias sobre, né, países que estão ajudando a Ucrânia. Você vai lá no Google, né, e consegue procurar aí no Google um monte de notícias, ó, ajuda a Ucrânia para prolongar a guerra, né? Hoje já, por conta do aumento de combustível, já está aparecendo aqui, né? Algumas coisas assim relacionadas ao Brasil, né? Mas se eu procurar só ajuda à Ucrânia, aparece aqui em notícias, né, um monte de países que estão ajudando. Esses países estão dando comida, esses países estão dando medicamentos e tem países dando armas. Só que ao mesmo tempo esses países se proclamam neutros na guerra. Só que também eles não são neutros de fato, porque a neutralidade implicaria em não ajudar nenhum dos lados de um jeito ou de outro, tá? Ou se você quer ajudar, você tem que dar exatamente a mesma coisa para os dois, para em tese se manter neutro. Então, na prática, assim, neutralidade é uma abstração. E uma abstração que é impossível na realidade prática. Por quê? Os países têm interesses, país não tem amigo, né? E pensando que os países têm interesses, né? Às vezes o interesse de um país coloca ele mais próximo de outro, né? Então, por exemplo, para os países, né, da OTAN, principalmente os Estados Unidos, interessa, nesse momento, ver uma Rússia enfraquecida, né? E ajudar a OTAN significa que a Rússia vai ter que. Desculpa. E ajudar a Ucrânia significa que a Rússia vai ter que gastar mais dinheiro, mais homens, mais recursos para poder vencer essa guerra. E isso significa que a Rússia fica mais fraca, tá? Notem, os caras não estão ajudando a Ucrânia porque estamos dó da Ucrânia e não sei o que, não sei o que lá. Não. Eles estão ajudando porque existe um interesse de enfraquecer a Rússia. Tá? De maneira parecida, quando os países adotam sanções contra, eles também não são neutros. Eles estão tomando lado. Eles estão tomando aí algum partido. Por exemplo, né, se eu for procurar aqui, sanções
a Rússia. Tem também um monte de notícia aí, ó, sanções contra a Rússia. Tem um monte de coisa sendo adotada. E os países, obviamente, que estão sancionando a Rússia, do ponto de vista econômico ou estratégico, eles estão tomando um partido, né? Então, obviamente, dificultando que a Rússia ganhe a guerra, tá? A sanção é um jeito de entrar na guerra, de tomar partido sem criar causus belli, tá? Mas, na prática, esses países tomaram lado, né? Eles escolheram prejudicar a Rússia, portanto, eles não são neutros, tá? É, Por fim, né? Eu vou falar, pô, professor, mas você está falando muito da Rússia, você está defendendo a Rússia? Não. Eu quero deixar claro, né, que um erro não justifica outro, né? Então, assim, não é porque o Ocidente invadiu países sem autorização que a Rússia pode invadir países sem autorização, né? E não é porque a Rússia tem uma agenda de interesses a defender, né? E os países estão de alguma forma se aproveitando desse momento para também defender os seus interesses que a Rússia vai estar certa, tá? Mas assim, a gente tem que sair daquela coisa, dessa dicotomia país bom, país ruim, governo bom, governo mau, né? Para entender que as relações internacionais elas acontecem, né, num espectro aí bem mais amplo. Tá bom, gente? Era isso que eu queria contar para vocês agora. Muito obrigado e tchau!